Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre santidade. E a lição de hoje, a lição de número 11, nos traz o tema santidade integral. O que é esta santidade integral? Santidade de corpo e santidade de espírito e alma. Ou seja, santidade da parte material e santidade da parte imaterial. Isso é possível? Sim, é possível sim, e nós iremos ver na lição de hoje. Seja assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo, se você faz uso de slides em PowerPoints das lições bíblicas da editora CPAD, classes de adulto e classe de jovens, e precisa de mais tempo para preparar a sua aula, porque a preparação do slide custa muito tempo, seja então assinante do ebdenfoco.com. O conteúdo da assinatura do ebdenfoco.com vem com os slides das lições de adultos, os slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 ao DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário, o texto principal da nossa lição, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui um texto que classicamente muitos teólogos usam como uma referência para a tricotomia, para definir a composição humana em corpo, alma e espírito, ainda que alma e espírito seja algo bastante difícil de ser catalogado, de ser definido. Mas a ideia do texto não é necessariamente afirmar que as pessoas, que o ser humano é tricotômico, mas é afirmar que todas as partes constituintes do homem, do ser humano, são passíveis de santificação, que todo homem deve se santificar, tanto a parte imaterial quanto a parte material. O resumo da lição: a santidade deve abranger o ser humano por completo, espírito, alma e corpo. Como eu disse, muitos teólogos usam o texto de 1 Tessalonicenses para afirmar que o ser humano é tricotômico, e outros afirmam que a ideia do texto não é dizer que é tricotômico, mas é dizer que a santidade abrange o ser humano por inteiro, muito provavelmente por causa do contexto em que Paulo escreveu esse texto, quando ele certamente estava mais uma vez lutando contra aqueles dos gnósticos, que dizia que a parte imaterial era boa e a parte material não servia para nada, e por isso poderia usar o corpo da forma que queria, podia se prostituir, embriagar e fazer tudo aquilo que a carne desejava. Era isso que os gnosticistas eles defendiam que a parte imaterial, alma, espírito, ou como você queira dizer, esta era a parte boa, então essa tinha que ser cuidada, mas o corpo não, o corpo podia ser usado de qualquer forma. E Paulo vem então afirmar que não, nós somos um ser integral, e Deus nos salvou integralmente, tanto é que
Jesus ressuscitou, ele voltou à vida no corpo, como uma evidência, um precedente bíblico fortíssimo de que Deus nos quer santo no corpo, porque o corpo é também importante, tanto quanto a alma, tanto quanto o espírito, né? Como diz aqui o comentarista da nossa lição. O texto bíblico, ou os textos bíblicos da nossa lição, nós temos Gênesis capítulo 2, verso 7, né, fala sobre da criação do homem, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 23, que nós falamos agora há pouco, e Gálatas 5, 24 e 26, que fala sobre o fruto do Espírito, né, e as obras da carne. Eu não vou me deter no texto, né, por uma questão de tempo, mas dê uma estudada bastante detida no texto para que você entenda um pouco mais do que está sendo dito nesses textos. Nossa introdução. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Quero só lembrar aos irmãos, né, já falei sobre essa questão da tricotomia. Essa é uma visão, né, grega, né, que muitos cristãos aderiram a ela, né, mas tem a visão da dicotomia, de que alma e espírito é a mesma coisa, e nós temos o corpo, né? A dicotomia, a tricotomia diz que temos corpo, alma e espírito. A dicotomia diz que temos parte material e parte imaterial. A parte material é corpo, a parte imaterial é espírito, que é a mesma coisa da alma. E nós temos a ideia judaica tradicional, que é o monismo, né? Que o ser humano é um ser completo, é um ser integral, é um ser completo sem divisões, no sentido de que o imaterial não existe sem o material e o material não existe sem o imaterial. Então, são essas três visões. Óbvio que nessa lição nós não iremos nos deter nesses contextos, né? Eu vou seguir aqui a linha de pensamento dos escritores, numa perspectiva de que nós somos realmente corpo, alma e espírito. E é claro também que a ideia da lição não é fazer essa defesa. A ideia da lição é mostrar que tanto parte imaterial quanto parte material do crente deve viver em santidade. Para isso será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. Vamos lá. O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral, para entender o conceito de ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contrastá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, o ser humano em duas partes, corpo e alma, né? Ou parte material e parte imaterial. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Já o corpo era tido como uma parte do mal, consequentemente desvalorizado e considerado o cárcere da alma, né? Era essa perspectiva grega que os gnosticistas defendiam, né? De que o que era bom era o que estava na parte imaterial do ser humano, e a parte material não servia de nada e poderia ser usada da forma que a pessoa bem desejasse, sem levar em consideração valores morais, pudores, ética, pureza e assim por diante. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na perspectiva judaica, o ser humano é um ser integral, que a única perspectiva de separação é só parte material e imaterial, mas é num contexto geral um ser integral
né, que é o monismo, que o homem é em si um ser vivente. Como eu já falei, na perspectiva judaica não tem essa ideia das três partes ou das duas partes, mas que o homem é por si, né, um ser vivente. Ele só é um ser porque ele é vivente, e não há na perspectiva judaica essa ideia da divisão. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós ressaltar, deixa eu voltar o texto aqui, voltar o slide aqui, que a ideia da tricotomia ela não é judaica. Ela não é judaica. O comentarista está expondo aqui, mas essa é uma influência muito mais helênica, muito mais grega do que judaica. A ideia do judaísmo não é de divisão em três partes. E outra coisa, nos evangelhos Jesus diz que nós devemos nos alegrar no corpo, na alma, no espírito, no coração, em todo o nosso ser. E aí nós vamos dizer que o coração é uma parte completa da composição do homem, como é o espírito, como é a alma, como é o corpo, ele faz parte do corpo. Então, essa ideia ela é bastante complexa, mas dentro do contexto judaico, o contexto judaico não costuma fazer essas divisões. Corpo, parte material e ser humano, do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerada a parte... A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa, né, a parte imaterial. A doutrina gnóstica, com base nestes pensamentos dualistas, provocava dois tipos de comportamentos errôneos, né? O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito, né? O segundo comportamento era o inverso, já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Nós temos aqui duas questões que o modo grego platônico de ver, né, que especialmente defendido pelos gnósticos, nós temos aqui duas perspectivas que são bastante interessantes e que vão de encontro de modo bem forte contra a perspectiva monista do judaísmo, né? Bom, ele diz: a primeira levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. Ou seja, os gregos, né, especialmente os defensores do gnosticismo, diziam o seguinte: que uma vez que existe duas partes e as duas são absolutamente distintas uma da outra, uma é matéria, outra é imaterial, o que faz em uma não afeta a outra. Os dicotomistas, né, os gnosticistas defendiam uma separação muito profunda entre as duas partes, e isso levava a essa compreensão. É por isso que o modo judaico de pensar traz a ideia de um ser completo, evitando essa perspectiva da divisão, para justamente evitar essas perspectivas de comportamento, de que uma vez, como as partes são distintas, então uma não afeta a outra. Mas na verdade, como nós vemos lá no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, o ser humano é um ser vivente. Não é Deus não criou, ou Jesus não criou
Paulo também, apesar dessas citações, ele não criou uma doutrina da dicotomia ou da tricotomia. O ser humano é um ser vivente, um ser integral, e todo ele adora a Deus, e todo ele, no caso daqueles que não servirem a Cristo, serão condenados. Uma coisa não será condenada mais do que a outra. Por exemplo, numa perspectiva mais nos cantos mais leigos da igreja, perdão, sempre pensou na condenação da alma, né? A alma que vai para o inferno, a alma que vai para o céu. E isso levou a uma compreensão de que as pessoas viveriam no inferno ou no céu de forma fantasmagórica, né? Numa coisa irreal, imaterial. O que vai de encontro, né? O que choca com a realidade da ressurreição, né? Então nós precisamos pensar na perspectiva. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do monismo, eu estou dizendo que nós não devemos nos prender a esses conceitos, porque na verdade nós somos tanto parte material quanto parte imaterial, pertencentes a Deus. Portanto, dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso, o segundo por falta. No Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos gentios defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. Isso é verdade, nós vemos isso em 1 Coríntios 6, 18 e 19. O corpo humano é o lugar de habitação do Espírito. 2 Pedro 1, 13 e 14 diz assim: considera importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O apóstolo Pedro falando que, o apóstolo Paulo fala isso também lá em 2 Coríntios, capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 4, que nós estamos numa tenda temporária. Essa tenda é temporária. Ela será, na verdade, Paulo desenvolve essa ideia, ela será, na verdade, glorificada, aperfeiçoada, será transformada do corruptível para o incorruptível. Mas nós vivemos num corpo que é, de fato, temporário. O corpo sem o espírito e a alma é morto, como diz Tiago 2,26, A alma e o espírito, a parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, alma e espírito. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacado a adoração de Maria, bem como o versículo de Hebreus 4 e 12. Eu não vou me deter muito nessa questão, porque eu discordo de que esses textos afirmam essas separações, porque os contextos não têm nada a ver. Por exemplo, Hebreus 4 e 12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes, capaz de separar a alma, capaz de separar corpo, alma, espírito, medulas e assim por diante. Então, medula também é uma parte fora uma parte completa, como é a alma, como é o espírito, como é um corpo na composição humana. Então, esses textos não defendem, na minha opinião, não defendem a divisão humana ou a composição humana. É mais uma expressão, uma forma de linguagem, não uma doutrina. Então, eu não me empreendo muito nisso. É óbvio que eu vou concordar integralmente com o comentarista dessa lição quando ele diz que todo o nosso ser, tanto o material quanto o imaterial, é para a glória de Deus. Deve viver em santidade, deve viver para a glória de Deus. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual, enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Eu não vou entrar nesse contexto porque eu penso que isso aqui é um pouco divagante,
essa divisão de espírito e alma é um pouco divagante. Eu não vou entrar no contexto porque não vejo muita edificação nisso, mas os irmãos têm toda a liberdade de fazer estudos aprofundados sobre isso. Eu só volto a repetir o que é aquilo que eu acredito de fato. Não existe de fato uma possibilidade de viver uma santidade que não seja integral, que não seja da parte material e imaterial. De fato, Paulo combateu e nós combatemos a perspectiva dos gnosticismo, de que a parte material é ruim, portanto não importa o que faça com ela, e a parte imaterial é a única que é boa, então é ela que deve ser alimentada. Isso é errado, isso não é bíblico. Na verdade, a Bíblia afirma que nós somos um ser integral e todo esse ser deve existir para a glória de Deus. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do ser como um todo, né? Então, nessa perspectiva, como muitas pessoas perguntam, será que lá no céu nós vamos lembrar, nós vamos reconhecer? Se assim for, então, na perspectiva do comentarista, né, iremos lembrar de tudo, porque se o espírito é eterno e ele é a comunicação com o divino, a alma é a nossa consciência e ela será preservada, então nós saberemos tudo o que nós vivemos lá no céu também. E os que estarão no inferno provavelmente também. A santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. Essa expressão do comentarista ela é muito importante, né? O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso, os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo, né? E nós vemos a defesa de Paulo ali em 1 Coríntios 15. Então o apóstolo assevera: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aqui que o comentarista está falando, sem levar para esse lado da divisão tricotômica, que eu acho desnecessária, eu não estou aqui desmerecendo, dizendo que está errado, é só na minha perspectiva eu acho desnecessária. Mas é muito importante isso que o comentarista está dizendo aqui, ó: Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano na sua totalidade. O corpo é o ser humano. A parte imaterial, seja alma, espírito, consciência, é o ser humano. Senão não seria. Então, e Jesus morreu por nós na nossa integralidade. Eu sempre gosto de, quando a gente fala sobre isso, na igreja, de lembrar, irmãos, Jesus morreu em corpo e ressuscitou em corpo. Para quê? Para nos mostrar que o corpo é importante, que nós não viveremos no céu, ou as pessoas que serão condenadas não estarão no inferno numa forma fantasmagórica. Não, é corpo. É corpo, será um corpo diferente para os que estarão na glória? Serão, mas é corpo. Então nós não podemos desprezar o corpo, nem supervalorizar a parte imaterial, nem desprezar um ou supervalorizar o outro. Devemos levar os dois na mesma proporção de comprometimento com Cristo, porque nós fomos criados um ser vivente para a glória de Deus. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 5, 20 a 28. Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito. O que é um problema para explicar isso aqui. Que Jesus ele era um ser divino. Ele comportava no seu corpo humano o ser humano e o ser divino. E além do ser humano e ser divino, ele também tinha espírito humano, alma humana. Isso é um problema sério. Eu não vou nem entrar nesse comportamento, nessa questão, porque ele é um problema sério. Não há muita base bíblica para isso. Tanto que as pessoas o reconheceram depois de sua ressurreição. Como, por exemplo, Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. É óbvio, ele foi reconhecido porque ele ressuscitou em corpo. A santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação
e regeneração, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Nós estamos, né, de forma natural, ou nascemos mortos em espírito, né, mortos espiritualmente, mortos em pecados, e somos vivificados, né, na justificação e na regeneração. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente, porque houve uma separação entre eles e Deus. Houve um rompimento entre a comunhão deles com Deus. E isso é por causa da desobediência, por causa deles abandonarem o mandamento de Deus e preferirem fazer a própria vontade. A santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1:21. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação, a santificação iniciais, na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade que são vivenciados por meio da alma. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. É importante nós lembrarmos que Jesus disse para os fariseus e ali para os mestres da lei que primeiro nós devemos nos preocupar com o interior. Não significa que não devemos nos preocupar com o exterior, né? Mas nos preocupar com o interior, porque o exterior geralmente se comporta como resultado do que nós somos interiormente. Terceiro tópico, a santidade do corpo. Dominando a concupiscência da carne. 1 João 2:16. Concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem do latim concupiscens, e significa o que tem um forte desejo, né? A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres da carne. A concupiscência são, né, como diz o significado aqui, são os desejos, né, da nossa carne, são os desejos pecaminosos, né? A concupiscência são as vontades da carne caída. João adverte o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. É a natureza caída humana, né? Nós precisamos, às vezes, os crentes, ainda hoje, com toda a informação que tem, parece que não estão atentos a isso, de que a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos pecadores. Lembra da ideia da depravação total? Às vezes as pessoas se confundem ou não têm assim, uma noção do que de fato é a depravação total. A depravação total não significa que a pessoa é tão má quanto possa ser. Quando fala assim, fulano é depravado no sentido social, aí as pessoas estão dizendo que é uma pessoa largada, jogada, uma pessoa imoral, perversa. Mas quando a teologia
diz que uma pessoa é depravada, não está falando nesse sentido. A depravação total significa que todas as partes do ser humano foi contaminada pelo pecado. Todas as partes foi afetada pela queda. Não significa que a pessoa possa ser mal, seja mal tanto quanto possa ser, mas sim que essa pessoa é contaminada em todas as partes da sua existência, né? Por isso que, como diz o comentarista aqui, algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que não é isso. As nossas imoralidades é fruto da nossa própria natureza caída. É fruto da nossa própria natureza que está imergida no pecado, a não ser que sejamos regenerados e justificados por Deus. Aí nós somos tirados do reino das trevas, nós somos libertos do poder do pecado e somos colocados no reino da luz e passamos a sermos livres em Cristo. Dominando a concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Olha só, é interessante, né? Os olhos são as janelas da alma. Ou seja, a alma, o interior, vê as coisas pelos olhos. É através dos olhos. E se o nosso interior, a nossa alma, né, vê as coisas pelos nossos olhos, a gente precisa ter cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Porque se colocamos coisas más, nós seremos diretamente influenciados por isso. Porque à medida que a nossa alma, o nosso ser interior, percebe coisas más, ele vai absorver essas coisas más. Deixa eu colocar assim em palavras bem mais fáceis. Se ao invés de ler a Bíblia e orar e ouvir bons louvores e boas pregações durante o dia, você passa o dia no TikTok, no Facebook, no Instagram, ou vendo qualquer outra coisa e ouvindo qualquer outra coisa, você vai estar alimentando, né, alimentando de qualquer modo o seu interior. Se você passa o dia todo nessas redes sociais, ouvindo, assistindo tudo aquilo que não presta, o seu comportamento vai começar a refletir isso, porque você vai estar alimentando a pecaminosidade da sua natureza. Mas, se você propõe durante o seu dia ouvir bons louvores, assistir coisas edificantes, ler a Bíblia, então será tudo diferente. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio, né? Nós já estudamos sobre isso, né? Sobre o pecado de Davi, inclusive nessa lição. E a gente nunca é demais a gente refletir sobre o que aconteceu com Davi, né? Ficou ocioso, fazendo nada e viu o que não devia. Então é importante que a gente esteja com a nossa mente ocupada com a palavra de Deus, com nossos olhos focados, fixados naquilo que é bom, naquilo que é honesto. Porque, meu amigo, meu irmão, não se engane, a nossa natureza é má. Não é Satanás. Satanás é mau, sim, ele não tem o que discutir, ele já está derrotado, é o pai da mentira, mentiroso, é o diabo, tentador, enfim, tudo que você quiser dizer de mal do diabo, ele é. Mas nós somos também maus. Nós temos a corrupção do pecado entranhada em nossas vidas. Não pense que se você negligencia a vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão com Deus, não pense que se você negligencia isso, você vai ter uma vida de vitória sobre o pecado, que você não vai ter. Não teremos. Precisamos lutar contra o pecado, nos alimentando
de Deus. Dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio, né? Um desejo desenfreado por coisas, por reconhecimento. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos, né? A soberba da vida é um problema sério. E aí nós temos que lembrar que Jesus diz que Deus resiste aos soberbos. Se tem alguém que Deus detesta, é um coração soberbo ou um ser humano soberbo. Nossa conclusão. Na lição deste domingo aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver, né? Quero lembrar aos irmãos que, fora algumas questões que foram discutidas na lição hoje sobre dicotomia, que eu não vou entrar nesse assunto porque eu não acho que seja relevante. Eu quero lembrá-los que nós somos um ser integral e nós dependemos do Espírito Santo para uma vida de santidade integral. Mais uma vez, como eu falei no último tópico, nossa natureza é caída. Não pense que alimentando a sua natureza de porcarias, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Não será. Então, aprendamos que, independentemente de como você enxerga a vida, se é dicotômica, tricotômica ou monista, uma coisa é certa: o ser humano por inteiro pertence a Deus e deve assim por inteiro viver para Deus. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que você deve acessar o nosso site www.bidemfoco.com ou mandar um WhatsApp para a nossa equipe 94DDD 984092869 para mais informações sobre o nosso conteúdo, né? Especialmente sobre a assinatura dos slides, que são os slides de adultos, jovens, e os bônus de slides de catologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diverso, incluindo curso de capacitação de professor, que é muito importante para você que é professor da EBD. Muito bem, então chegamos ao final de mais um conteúdo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.